Fala, nação azul mais linda do mundo. E aí, vocês estão felizes? Eu não preciso nem dizer nada, né, pessoal? Com relação à minha pessoa, é claro que eu estou muito feliz, né? Nosso cabuloso venceu, né? Deu outra sova no Patético Mineiro, né? Avançamos aí às semifinais da Copa do Brasil. Então, pessoal, mas o vídeo de hoje, gente, espetacular, né? Claro, a gente sabe muito bem que a imprensa é carioca, paulista, nunca dão um braço a torcer quando se trata do cabuloso, né? Mas não tem como, né, pessoal? Chega uma hora que tem que se render. De fato, o futebol praticado no Brasil atualmente, o Cruzeiro, é, para mim, está entre os dois, claro, né? Flamengo e Cruzeiro aí estão comandando. Eu estou falando atualmente, tá, pessoal? E por mais que a imprensa paulista carioca não queira, né? Não tem como negar isso. E mais uma vez, né? Fábio Piperno aqui, dando aquela tirada de sarro do Atlético Mineiro. Gente, relevem o barulho aí, tá? Não tem como. Aqui é assim, a rua é silenciosa, mas toda vez que eu vou produzir conteúdo pro canal, gravar vídeo, qualquer coisa, passa moto na rua de casa aqui como se fosse um trem que estivesse vagando sobre a rua. Então, peço perdão aí. Gente, sem enrolação também, já enrolei demais, mas por favor, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino. Só se inscrever, gente, eu sou muito grato a quem se inscreve no canal, mas só se inscrever não adianta, você tem que interagir com o canal. Não custa nada se inscrever, assistir nosso vídeo, deixar o likeão, deixe seu comentário, não precisa ter medo de comentar. Pode comentar aí, cruzeirense, atleticano, pode aí, logo, acredito que o atleticano não vai querer nem passar por aqui hoje, mas se você, independente de qual time você torça, deixe seu comentário aí, seja para concordar, zoar, seja para divergir de maneira respeitosa. Fique à vontade, vamos interagir com o canal, ajuda o canal a crescer, vamos compartilhar o nosso vídeo, deixar o likeão, comentar. E é isso, né? Interagir de alguma forma. Então, pessoal, já enrolei demais. Ah, mais uma vez, antes que eu me esqueça, é claro. Aqui, gente, no canal, se vocês procurarem aí, tem um vídeo aí espetacular, um vídeo sensacional. Em lugar nenhum você vai ver. Eu tenho certeza que vocês já viram diversos reacts por aí. Mas esse react de botafoguense zoando os atleticanos, sabe? É, por causa da nossa vitória em cima dos atleticanos, em cima do Atlético, do nosso rival, simplesmente o melhor. Eu tenho certeza que vocês ainda não viram, então assista aqui no meu canal, tem o vídeo aí. E já enrolei demais, mais uma vez. Bora pro vídeo, tá? Fábio Piperno, gente, o Fábio Piperno, palmeirense. Sempre que ele pode, ele dá aquela cutucada no Atlético, aquela zoada, mas o cara só fala a verdade, prestem atenção. Campeonato. Impressiona essa discrepância, esse momento aí vivido pelo Cruzeiro comparado ao seu rival, ao Atlético Mineiro? Não, porque fora de Minas Gerais o Cruzeiro sempre foi muito maior que o Galo. Veja, essa diferença, é claro que ela diminuiu um pouquinho por conta do que o Galo fez brilhantemente, né, sob o comando do Cuca em 21, mas até então, e veja, porque do final da década passada para cá também há um descolamento flagrante do Flamengo em relação aos outros do Rio, mas essa rivalidade Cruzeiro e Atlético, entre as grandes rivalidades estaduais e tal, ela era a mais assimétrica de todas. Porque até então a gente falava de um Cruzeiro mais vezes campeão de Libertadores do que o Galo. Fora que o Cruzeiro já foi vice, Cruzeiro já foi semifinalista. O Cruzeiro tem, assim, tem mais história em Libertadores do que o Galo. Como o Mauro muito bem lembrou, é o maior campeão de Copa do Brasil. Somos O nós. Galo tem 2 títulos dessa competição e um em 21, como eu citei, o ano mágico. O Cruzeiro foi mais vezes campeão brasileiro do que o Galo. Então, o Cruzeiro foi mais do que o Galo em tudo que não seja campeão mineiro. Somos nós. A partir do momento da construção do Mineirão, né? É lá que o Cruzeiro dá a sua arrancada. Pessoal, desculpa interromper aqui, tá? Desculpa mesmo interromper. Eu sei que vocês querem ver o Piperno aqui, né? Dando aquela escorrachadazinha no Atlético Mineiro. Mas uma coisa que ele falou aqui é que o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, só tem mais rural do que o Cruzeiro. E é verdade, né? Só tem mais campeonatos mineiros regionais do que o Cruzeiro.
Inclusive, os atleticanos têm essa pecha de falar, porque o Atlético, a gente deve levar em conta que o Cruzeiro, o Atlético tem mais rurais que o Cruzeiro, por quê? Porque o Atlético é mais velho do que o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi fundado, o Atlético já tinha uma estrutura, então já vinha ganhando campeonatos estaduais em cima de outros clubes aqui por Minas Gerais. E tem outro fator aí que é muito importante, preponderante para que o Atlético no campeonato rural tenha mais títulos que o Cruzeiro de fato, que a gente sabe que embora em Minas Gerais a torcida do Cruzeiro seja maior do que a do Atlético, todo mundo sabe disso, isso é sem paixão, isso são dados, estatísticas, né? São estatísticas. O que acontece? A gente sabe que, volto a repetir, embora a torcida do Cruzeiro seja maior do que a torcida do Atlético Mineiro, a Federação Mineira de Futebol, a FMF, é composta por atleticanos e toda vez que o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro por campeonato regional, sempre tem pênaltis a favor do Atlético inexistente, pênaltis claríssimos a favor do Cruzeiro que não são marcados, a gente sabe como é que funciona, sempre tem jogadores do Atlético que entram de maneira violenta no nosso cabuloso e não recebem punições adequadas, como cartões vermelhos, e a gente sabe que muitas vezes, por muito menos, algumas entradas que às vezes são para cartões amarelos do Cruzeiro, os jogadores são expulsos contra o Atlético Mineiro em clássicos pelo Campeonato Mineiro. Por quê? Porque, como bem disse o Fábio Piperno, o Atlético, a única coisa que ele ganha do Cruzeiro é em campeonatos rurais, Campeonato Mineiro. Então, se o Cruzeiro ultrapassar o Atlético nas conquistas dos campeonatos estaduais, o que o Atlético vai ter para falar de nós? Não tem mais nada. Então, por ser uma federação atlética composta por atleticanos, inclusive, muita gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui acusando ninguém, mas vocês não acham engraçado que, prestem atenção, qual foi o ano mágico do nosso rival? 2021, correto? Correto. Que interessante, pois antes do nosso rival ter um ano mágico aqui no cenário nacional, né, ganhou aí a tríplice coroa, né, o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro em 2021. Vocês não se ligaram numa coisa, a Federação Brasileira de Futebol era comandada, era o vice-presidente da CBF, era o Castelar. Quem é o Castelar? O Castelar simplesmente é o maior atleticano aqui que comandou a Federação Mineira de Futebol. Coincidentemente, assim que o Castelar subiu da Federação Mineira de Futebol, né, de presidente da Federação Mineira de Futebol, para vice-presidente da CBF, ficou ali, trabalhou ali na CBF, teve um dos cargos influentes na CBF em 2020, no período de 2021, 2020-21, o ano em que o Atlético Mineiro, coincidentemente, a partir daí surgiu, porque o pessoal não sabe dessa informação, a grande maioria da torcida, a partir daí, coincidentemente, começaram o famoso sem meu pênalti, eu não consigo, todo jogo tinha um pênalti para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, foi no ano em que o Castelar, atleticano, que presidiu a Federação Mineira de Futebol durante longos anos, subiu para um dos cargos influentes na CBF. Sabiam disso? Pois é. E o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, não estou acusando ninguém, só estou descrevendo para vocês uma linha do tempo que de fato é real. Entendeu? O Atlético teve um ano mágico. Quem não lembra que o Atlético ficou aí, ficou com a pecha daquela famosa frase, né? Sem meu pênalti eu não consigo. Foi o quê? No período de 2021, que o Atlético ganhou a tríplice coroa. Coincidentemente, foi no ano em que o Castelar, atleticano roxo, todo mundo sabe, que presidiu a FMF, a Federação Mineira de Futebol, conseguiu um cargo influente na CBF. A partir daí, todo jogo do Atlético tinha um pênalti a favor do Atlético, pelo Brasileirão. Quem não se lembra disso? Não estou aqui acusando de nada, estou apenas trazendo um relato que talvez seja relevante, que muitas pessoas não se ligaram nisso. E no Campeonato Mineiro, o Atlético, toda vez que o Atlético... Gente, quem não se lembra, o que o torcedor tem memória curta. Em 2000, se eu não me engano, em 2015, o Mineiro de 2015, o Cruzeiro pegou o Atlético na semifinal. Gente, teve uma falta escandalosa em cima do Leandro Damião, quem não lembra daquilo? O árbitro era até o Weber Roberto Lopes, eu não me esqueço nunca, eu tenho uma memória muito boa. O árbitro era o Weber Roberto Lopes, semifinal, Cruzeiro Atlético, Campeonato Mineiro. O Leandro Damião chegou na entrada da área, ali na intermediária, foi finalizar. O jogador da Atlético simplesmente deu uma voadora na cara do Leandro Damião do Cruzeiro. O Leandro Damião ficou com o olho lá em cima, inchadão. Era falta para vermelho.
O cara nem marcou falta. E na tomada de bola, com essa entrada violenta, no lance seguinte, o Atlético conseguiu fazer o gol com o Fernandinho, que estava no Atlético, deu um chute fora da área, fez um golaço, inclusive, no Fábio. E gol esse que classificou o Atlético, que nos eliminou, ou seja, sempre interferindo em resultado. Né? Sempre tem a favor do Atlético, sempre tem lances polêmicos que sempre favorecem o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro no campeonato estadual. Então isso é fato. Queira o torcedor do Atlético ou não, goste ou não, isso é um fato. Assim como o fato do Cruzeiro ser maior que o Atlético no cenário nacional e internacional, não tem para onde correr. Isso são fatos contra fatos, não argumentos, é matemática. E vai se tornando um time muito mais vencedor que o Clube Atlético Mineiro. Sei que o torcedor do Galo, obviamente, não gosta disso, tal, mas, enfim. Mas são fatos. Mas, então, em 2021, de fato, o Atlético Mineiro não só diminuiu bastante, um pouco, essa margem, como também foi o momento de maior diferença entre os dois até hoje, porque era um Galo campeão brasileiro de Copa do Brasil e semifinalista em Libertadores, caindo invicto contra um Cruzeiro que lutava para não ser rebaixado para a Série C. Né? Então, naquele momento, a diferença era abissal, uma diferença oceânica que não se imaginava que ela fosse reduzida e aliás, houvesse até uma inversão nessa correlação de força em tão pouco tempo. Isso que aconteceu em Minas Gerais é algo espantoso. Então, não me surpreende o Atlético de novo comer poeira nesses confrontos contra o seu maior rival. Campeonato. Impressionante. Não, aí o Piperno não é que é algo espantoso, Piperno, é porque só voltou à normalidade, né? O estado de Minas Gerais só voltou à normalidade. Mas, pessoal, volto a repetir aqui, tá? As afirmações que eu fiz ali, é só vocês pesquisarem, tá? Não estou aqui acusando ninguém, não estou dizendo de suspeição de nada. Ah, porque eu não estou aqui querendo levantar suspeita com relação a nada. Só estou falando para vocês que historicamente, o Atlético só tem mais campeonatos mineiros. Gente, nos anos que o Cruzeiro não disputou final, que o Atlético chegou no final contra o Atlético, é só você olhar quantas vezes a FMF meteu a mão nos times do interior de Minas Gerais no final de Mineiro contra o Atlético para dar título ao Atlético. O Atlético não conseguia ganhar do Atlético, ganhou com um pênalti roubado. Assim, roubado não, né? Com um pênalti mal marcado. Não pode usar esse termo. Então, assim, o que sempre ocorre. Por quê? Porque a única coisa que eles têm é mineiro. Se o Cruzeiro ultrapassar no Campeonato Mineiro, né, em conquistas de campeonatos rurais, o que é que eles vão ter para falar que tem a mais que nós? Não tem como. E aí acontece que toda vez que chega Cruzeiro, mano a mano com eles, Campeonato Mineiro, semifinal ou final, metem a mão no Cruzeiro mesmo. E volto a repetir aqui. Só um minuto, pessoal, que tá passando um carro na rua aqui, o caminhão. Ah, pelo jeito não vai passar, ele vai parar aqui mesmo. Então, por favor, relevem o barulho. Mais uma vez aqui, pessoal, pesquisem aí no ano em que o Atlético Mineiro ganhou a tríplice, conquistou a tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ano de 2021. Tinha-se no cargo da CBF, num dos cargos mais influentes, se eu não me engano, vice-presidente da CBF. Vou até confirmar essa informação, só sei que ele subiu com um cargo influente na CBF. Um atleticano que presidiu a FMF, a Federação Mineira de Futebol, por longos anos, e aí conseguiu esse cargo na CBF. A partir daí, todo jogo do Atlético tinha um pênalti. Sem meu pênalti eu não consigo. Até o Atlético ficou marcado por essa pecha, né? Por essa brincadeira dos rivais. Sem meu pênalti eu não consigo. Entendeu? Não estou fazendo acusação a ninguém, pelo amor de Deus. Só estou falando, fazendo um comentário. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, né, do Piperno dando essa esculachada no Atlético Mineiro, mostrando a realidade. Na verdade, o que ele trouxe aqui foi falar a verdade sem frescura, sem dar voltas, né? É isso. Gente, se inscreva no canal, dá aquela força. Se você é cruzeirense, deixa o likeão, comenta aí como é que tá o coração, né? Depois de eliminar o nosso rival aí na Copa do Brasil, depois de tantos insultos de alguns jogadores, né? O Scarpa, aquele cabeludo lá, que é maldoso, tá? Maldoso, zagueiro maldoso, desleal, muito. Ah, Lianco, né? Insultaram, agora que aguente as zoeiras. Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Se inscreva no canal, gente. Interage, comenta. É isso aí. Tamo junto.